Bom dia para quem está no Canadá, boa tarde para quem nos assiste aqui do Brasil. Meu nome é Daniela Leite, eu sou diretora de negócios aqui da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, junto com a equipe do Consulado do Brasil em Vancouver, nesse projeto em parceria que tanto nos alegra. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá trabalha justamente para fomentar negócios entre o Brasil e o Canadá, auxiliar com informações relevantes, com análise de mercado e assim fazer com que o fluxo de comércio entre os dois países aumente. É uma grande satisfação poder contar com a parceria do consulado e principalmente nesse projeto encabeçado por eles que nós temos a honra de apoiar. Dito isso, eu dou início ao nosso evento hoje, chamando aqui para as palavras iniciais para a abertura do evento o cônsul-geral do Brasil em Vancouver, embaixador Renato Mosca. Bom dia, embaixador, como está? Bom dia, Daniela. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria cumprimentar a Câmara de Comércio por meio do Paulo de Castro e todos os participantes e que estão engajados nesse projeto nosso, que é uma parceria que nós iniciamos há 2 anos, mais estreitamente, desde 2021, e que visa dar uma maior visibilidade à costa oeste canadense. Nós entendemos que, a despeito da enorme pujança e da enorme potencialidade da região, o empresariado brasileiro ainda não focou especificamente nessa região como uma fonte importante de negócio e oportunidades. Hoje, com o lançamento desse guia, como exportar para o oeste do Canadá, nós temos a oportunidade, de uma maneira proativa, de mostrar essa parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com sede em São Paulo, que realizou esse trabalho do ponto de vista do conteúdo, da substância, em busca de identificar o conhecimento necessário para que os empresários brasileiros possam ter uma facilitada a sua entrada no mercado aqui, não somente com a exportação de produtos brasileiros, mas também com a importação de insumos. Como a gente sabe, o mercado da costa oeste é muito importante em termos agropecuários, em termos de gás e óleo, em produção de cereais, né? Cereais e, como já disse, carne, né? E também muito importante a questão dos fertilizantes. Então, é enorme a potencialidade para que a gente estabeleça uma relação cada vez mais profícua. Quero dizer que o consulado está sempre aberto para atender ao empresário brasileiro. Temos aqui um pequeno núcleo de promoção comercial e de inteligência comercial, podemos ajudar, mas esperamos que esse guia seja, enfim, o pontapé inicial aí para dar uma maior visibilidade, trazer maior destaque à nossa região aqui do oeste do Canadá. Quero agradecer a todos vocês, a nossa equipe aqui do consulado, ao empresário Flávio Assis, que vai participar conosco, e dizer, imagino que o presidente da Câmara, o diretor da Câmara vai comentar sobre isso, mas também os avanços que a gente tem tido nessa parceria, como o lançamento e funcionamento, já em curso, do Hub, que foi aberto há cerca de alguns meses, 3 ou 4 meses, e que já está dando frutos. Então, eu agradeço muito essa parceria, agradeço muito essa oportunidade, e vamos conversar hoje sobre isso. Muito obrigada, embaixador. Realmente é uma alegria para nós poder, enfim, participar desse trabalho em conjunto. O Canadá é enorme, né? E muita gente ainda desconhece as oportunidades que existem no Oeste. Então, esse guia, como o senhor bem falou, serve também para enfatizar pontos relevantes. Mas seria injusto da minha parte falar aqui sozinha. Eu sou nova aqui na Câmara, eu entrei há pouco tempo, esse projeto começou na diretoria
do meu amigo Paulo de Castro, que começou esse trabalho junto com o consulado e com a equipe aqui da Câmara. Eu estou feliz em poder integrar e agora fazer parte disso, mas eu acho justo, acho bem bacana o Paulo dar as palavras e contar como foi isso. Paulo, por favor, o palco é seu. Obrigado, Daniela. Obrigado, embaixador Renato Mosca, toda a equipe do consulado. Realmente é um prazer estar aqui hoje nesse evento. Esse é um dos eventos que ajuda a materializar um pouco essa parceria tão importante entre a Câmara e o Consulado Brasileiro em Vancouver, no apoio da identificação de oportunidades e do fomento de negócios entre o Brasil e a região oeste do Canadá. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em alguns projetos e é muito bom estar aqui hoje justamente para celebrar o lançamento dessa ideia, desse projeto idealizado pelo próprio Consulado Brasileiro em Vancouver, desse guia que visa facilitar, orientar os brasileiros e até mesmo inspirar aqueles brasileiros que às vezes estão pensando no Canadá, mas não se alertaram das possibilidades e as oportunidades que a região oeste do Canadá pode oferecer. Então, como o embaixador comentou, nós aqui da Câmara temos trabalhado nessa mesma linha. Recentemente, no final do ano passado, a gente inaugurou um hub para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras na região oeste do Canadá, ali na cidade de Edmonton, em Alberta. A gente tem uma pessoa dedicada ao fomento das ações da CCBC na região, que é a Patrícia Garcia, que aparece hoje aqui nesse evento com 2 chapéus, um de diretora da região do oeste do Canadá para a CCBC e outro prestando seu depoimento como uma empresária brasileira de sucesso que empreendeu e tem negócios na região de Alberta, no Canadá. No nosso programa de hoje, a gente vai ouvir aqui na sequência o Felipe, que é da nossa área aqui da CCBC, da área de inteligência comercial, inteligência de mercado, responsável pelo desenvolvimento desse estudo. Então, nós vamos passar um pouco os highlights, os pontos principais ali desse estudo. Depois temos a Beatriz, que vai conversar um pouco com a gente. Beatriz é coordenadora da área de inteligência de mercado, inteligência comercial aqui da Câmara. E, na sequência, teremos o Flávio e a Patrícia, que são 2 empresários brasileiros. O Flávio, empresário brasileiro, atuando em British Columbia, e a Patrícia atuando na província de Alberta. Então, hoje a gente espera não só resolver algumas dúvidas, mas principalmente motivar e inspirar aqueles empresários canadenses para que olhem, aqueles empresários brasileiros para que olhem para o oeste do Canadá como um local de grandes oportunidades para negócios. Bom, agora, então, gostaria de chamar o Felipe para a gente entrar direto no guia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bom Felipe. dia. Imagina. Bom dia ao pessoal que está assistindo a gente do Canadá. Boa tarde quem nos assiste do Brasil. Bom, como o Paulo disse, eu sou o Felipe, eu estive trabalhando nesse projeto, né? E o ponto agora é a gente passar um pouco sobre qual é a estrutura do guia que a gente desenvolveu, quais são os pontos principais dele, para que vocês tenham uma noção do que ele versa, qual é a utilidade dele, né? Como o Paulo também já bem disse, o objetivo do estudo é que ele forneça informações que sejam cruciais e auxiliem os produtores brasileiros que estão com essa ideia de exportar para o oeste canadense, né? Ou seja, né, a gente quer entender quais são as particularidades que o Canadá oferece como país, mas que a região oeste tem também como singular, né? E também dar uma orientação de, tá, se eu já entendi que eu quero fazer esse movimento, por onde eu começo? Então, dar uma ideia bem step by step de como fazer esse processo, né? Aqui na tela a gente está vendo quais são os pontos principais da estrutura mesmo do estudo. Então, a gente iniciou ele olhando pelos aspectos gerais do Canadá e das províncias do Oeste. Então,
a gente analisou qual o perfil do consumidor que está no país e na região oeste do país, também os dados de análise de como está o comércio exterior com o Brasil e também com cada uma das regiões do mundo, de acordo com cada uma das províncias. Também cuidados de regulamentação, restrição de produtos que podem entrar no país ou não podem. E a gente também listou quais são os primeiros passos que uma pessoa teria que fazer para começar a exportar, né? Então, por exemplo, qual é o processo de identificação do produto que ela deve ter, qual o tipo de atenção que ela deve ter nesse sentido, né? Outro ponto que é muito importante são as negociações dos envios de amostras, né? Porque aí a gente está entendendo como que o aspecto cultural, né, do ambiente canadense está influenciando um lado comercial aqui, até o aspecto geográfico entra nessa parte. Então, a gente oferece dicas gerais de como fazer, por exemplo, envio de mercadoria, coisas desse tipo. Também versamos sobre conhecimentos de Incoterms, que às vezes uma pessoa que está iniciando este processo ainda não sabe fazer, né? E falamos também sobre o aspecto logístico, que é um ponto super relevante para falar do oeste do Canadá, que mais à frente aqui nessa apresentação a gente vai versar de qual que é o ponto de vantagem que o oeste do Canadá leva em relação a isso. E claro, né, como somos especialistas em Canadá, a gente traz conclusões, alguns sites e também informações que são importantes para que a pessoa que está lendo o guia tenha total capacidade de iniciar esse projeto. Bom, e agora começando aqui a dizer sobre os aspectos gerais do Canadá e das províncias do Oeste, né, a gente tem praticamente 3 pontos aqui que são principais e como vocês já estão vendo na apresentação, o primeiro deles é a extensão geográfica que o Canadá tem. É um país de emissões continentais, é o segundo maior país de todo o planeta, só fica atrás da Rússia. E quando a gente fala do oeste do Canadá, são 5 províncias, que é o Yukon, Northwest Territories, British Columbia, Alberta e Saskatchewan, que são praticamente um terço desse território. Então, é um espaço bastante vasto para desenvolvimento de negócios. E que o segundo ponto a gente pode reforçar aqui, que é importante para quem está pensando em desenvolver negócios, é uma economia. Então, a economia do Canadá é um ponto muito importante, que ela é totalmente sólida, é um dos países com o maior PIB per capita do planeta, fica à frente de países como a Alemanha, como a Inglaterra, e isso denota com uma atração de setores diversificados, que quando a gente for abordar um pouco mais, tanto aqui nessa apresentação ou no estudo, sobre qual a característica do mercado consumidor, isso fica muito nítido, e é uma influência que acontece. Também é uma economia que é bastante aberta, bem administrada, então a taxa de juros do Canadá não passa de 3%, as taxas de desemprego também são super controladas, então é outro ponto que é super válido de mencionar. E no ranking do Banco Mundial do Ease of Doing Business, de qual a facilidade de fazer negócios com o país, o Canadá está em 23º, então é uma posição de destaque, né, num ranking que é mundial, que conta com 190 países, sem contar que é o terceiro na facilidade de empreender, de iniciar um negócio. Então, para quem imagina iniciando um negócio no Canadá vindo do Brasil, também é super relevante. E um terceiro ponto que a gente pode destacar aqui é o ambiente político, e que nesse ponto o Canadá é realmente ponto fora da curva, inclusive pensando em países que têm uma economia já forte. Então, no estudo, até a gente dá um pouco mais de detalhe de como que são feitos os cálculos de risco político, a gente tem várias variáveis dentro disso, mas o Canadá tem todas elas classificadas e é um ponto de bastante atenção e interesse para quem está pensando em expandir para lá. Bom, e aqui já falando do perfil dos consumidores do oeste canadense, a gente tem 2 dimensões macro aqui que a gente pode analisar que vai tirar alguns entendimentos para a gente, né? O primeiro é que 1/3 da população total do Canadá está nas províncias do Oeste e 40% de todos os imigrantes, a gente sabe que o Canadá é um país de imigração muito forte, estão no Oeste canadense. Além disso, né, o PIB per capita das 5 províncias que a gente falou no início, que são consideradas do Oeste, estão acima da média canadense. Ou seja, a gente tem uma população que é bastante diversificada em termos de background e que tem bastante renda disponível. Ou seja, isso faz com que exista um grande interesse sobre produtos que são novidades, que são importados, né? A sociedade canadense tem isso muito forte de você manter várias tradições das suas raízes, e isso acontece no maneira de consumo dessas pessoas, né? Como elas têm bastante renda também disponível, o consumo também é em um nível mais alto, ele é diversificado até em termos de consumo em massa, então é outra coisa que interessa para quem tem produtos nessa categoria. E tem, em termos gerais, um consumo que é voltado mais para o premium, ou seja, né, eles estão dispostos a pagar mais por produtos que têm um valor agregado apresentado ali. E quando a gente fala isso, não é só manufatura. Então, produtos que são mais simples e que eles
conseguem comunicar o consumo sustentável, a opção de linhas saudáveis, tem super aderência no Canadá. E a gente traz um dado aqui que também a gente tem vários outros dados dentro do estudo, mas dessa pesquisa que 72% dos consumidores do Oeste canadense eles priorizam as experiências quando estão escolhendo tanto os serviços quanto os produtos que eles vão consumir no futuro próximo. Também é interessante a gente dar uma olhada de quais são os dados, né, do comércio do Brasil com essas províncias em específico, né? A gente está vindo de um ano de 2022 e, felizmente, ele é um ano recorde, foi recorde de exportações do Canadá para o Brasil, de importações do Brasil para o Canadá, e que a gente, se observar qual foi o resultado das províncias nesse resultado maior, a gente vai entender em qual estágio que está os negócios do Brasil com as províncias do Oeste, certo? Das exportações do Brasil para o Canadá, a gente consegue ver que as províncias do Oeste foram 2,2 bilhões de dólares, enquanto o Canadá inteiro fez 3,1 bilhões. Ou seja, significa que 70% das exportações do Canadá para o Brasil vieram das províncias do Oeste, que é um número realmente bastante massivo, né? E, por outro lado, quando a gente vê dos produtos que o Brasil enviou para o Canadá, ou seja, as importações que vieram do Brasil para o Canadá, a gente vê que foram apenas 374 milhões para as províncias do Oeste, enquanto o Canadá importou ao todo 6,5 bilhões, né? E aí vai dar mais ou menos uns 6%. E que, somando tudo, né, a corrente comercial, que é a soma das importações e das exportações, a gente está vendo que as províncias do Oeste foram 2,6 bilhão, né, o que vai dar cerca de uns 27%, quase um terço desse resultado. A gente dá para entender que o Brasil e as províncias do Oeste já têm um relacionamento de negócios, né, eles já se entendem como parceiros cruciais, mas que ainda, do caso do Brasil para o Canadá, ainda existe um potencial muito grande para ser desenvolvido e que é o objetivo que o guia auxilia os produtores brasileiros. Bom, agora eu vou chamar a Beatriz para continuar dando sequência aos pontos e aqui pegando a parte mais falando sobre os primeiros passos de exportação, alguns dados de comércio exterior também do Oeste canadense. Obrigada, Felipe. Bom dia para quem nos assiste do Canadá, boa tarde para quem nos assiste do Brasil. Bom, continuando aqui a apresentação, então, e trazendo um pouco mais agora o lado prático que o guia traz para a gente, né? É legal a gente pontuar a posição geográfica e os acordos comerciais que o Canadá tem e que fazem com que a parte oeste do Canadá seja, de fato, um ótimo hub de exportações, né? Então, a gente entende que com essa conexão, e pela posição geográfica, a parte oeste está muito próxima da Ásia e o Canadá possui diversos acordos comerciais com países como Japão, Índia, China, além de participar também da ASEAN e do TPP. Além disso, a gente percebe, de acordo com alguns números, né, que a gente tem de comércio exterior do Canadá, a grande participação que o mercado canadense tem no comércio exterior e principalmente a parte oeste, né? Então, de todo o total de exportações que foram feitas pelo Canadá, 42% dessas exportações saíram da parte oeste. Mais para frente, a gente vai trazer alguns pontos também relacionados à logística que vão corroborar com esse número. Eu acho que um outro ponto legal para a gente trazer também é a questão dos primeiros passos para exportar, né? Então, um produtor brasileiro com seu produto procurando aí um mercado internacional, vê no Canadá uma grande chance de expansão do seu mercado. E aí a primeira coisa que deve ser feita é identificar qual que é o produto que vai ser exportado. A grande vantagem do Canadá e do Brasil é que ambos os países eles participam do sistema harmonizado, que é o HS Code. O que isso significa? Como vocês podem ver aqui na figura ao lado, a gente tem os 6 primeiros dígitos sendo iguais para o produto canadense e para o produto brasileiro. O que significa que na hora de fazer a classificação do produto para a exportação, você já tem aí um caminho que te leva a identificar aonde o seu produto vai estar classificado. As diferenças, elas acontecem no detalhamento desse produto. Então, para o Canadá, a gente tem aí uma classificação, um detalhamento de até 10 dígitos, ou seja, dentro do exemplo aqui que a gente tem da maçã, a gente vai ter um detalhamento maior do tipo de maçã, onde que a gente vai estar, enquanto que aqui no Brasil a gente vai parar em 8 dígitos com o sistema da NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Além disso, é muito importante na hora de fazer uma exportação, independentemente de ser um alimento ou de ser uma manufatura, da gente se certificar que aquele produto ele tem de fato a entrada permitida no país, ou se ela tem algum tipo de regulamentação, algum tipo de certificação que seja necessária para entrar no mercado.
Com isso, a gente tem alguns canais dentro do próprio governo canadense que vão auxiliar nessa identificação de necessidades regulatórias, daquilo que é necessário ou não para conseguir entrar no Canadá. Existe o Canada Border Services Agency, que tem a listagem aí de todos os regulamentos que são necessários e que vão ser passíveis, e a gente coloca isso no guia também, para você conseguir identificar se o seu produto necessita ou não de algum tipo de regulamentação. Além disso, um outro ponto de atenção, principalmente para alguns produtos e principalmente para o lado alimentício, é a questão dos requisitos de embalagem. Então, o primeiro ponto que a gente sempre comenta, né, apesar do oeste do Canadá, ele está focado no idioma em inglês, o Canadá é um país bilíngue, então a gente tem a necessidade de trazer o inglês e o francês como idiomas oficiais de todos os produtos. Trazendo aqui agora um pouquinho mais do lado prático da exportação, né? O primeiro ponto que a gente tem que identificar, depois que é feita a negociação, que você está conversando com o mercado canadense, é entender o tipo de Incoterm que vai ser usado. Então, os Incoterms são temáticas aí internacionais para definir quem que toma conta do quê. O que isso significa? A gente tem o lado exportador e o lado importador, e cada um deles tem um tipo de responsabilidade sobre partes do processo de exportação. Então, no Canadá, normalmente eles utilizam o Incoterm FOB ou CIF, ou seja, em alguns momentos a gente vai ter o canadense sendo responsável pela parte de seguro, de transporte e até onde essa mercadoria vai ser desembaraçada, e em outro lado a gente tem o lado brasileiro responsável por isso. É importante trazer também alguns pontos de destaque quando a gente está falando aí de uma negociação com o mercado canadense, com o mercado do Oeste. Então, quando você está iniciando aquela negociação com o Canadá, que eu já vou trazer alguns pontos na sequência sobre essa questão de o que a gente fala e o que a gente não fala, é sempre importante a gente ter a diferenciação do preço do seu produto no mercado interno e do preço do seu produto no mercado externo. Então, aqui a gente lista algumas questões que são relacionadas para a formação do preço do seu produto no mercado externo, como, por exemplo, as taxas de importação que vão incidir sobre o produto, alguns impostos federais e provinciais, pensando ali no lado do oeste canadense, e também o custo logístico. Existem algumas ferramentas que auxiliam, e o guia ele traz ali um detalhamento passo a passo de como que você forma o seu preço para o mercado externo. Além disso, eu acho que o ponto principal que a gente tem aqui é a questão de negociação com os canadenses da parte oeste. Então, a gente tem que entender que cada país, cada cidadão, ele tem uma cultura diferente. O que significa? O jeito que a gente faz negociação no mercado interno é diferente do jeito que a gente faz uma negociação no mercado externo. E é muito importante que todos esses pontos, eles sejam entendidos para que você comece a sua negociação com o pé direito. Então, com relação a questões mais práticas, a gente tem uma diferença de fuso horário, que com a parte oeste do Canadá fica entre 3 e 4 horas, a depender do horário de verão que está acontecendo no Canadá. Tá? A gente tem também a questão dos hábitos de negócios. Então, o brasileiro, ele costuma ser um pouquinho mais caloroso na conversa, né? De contar um pouquinho sobre a vida pessoal, trazer alguns outros pontos que não são relacionados necessariamente e diretamente à negociação que está sendo realizada. No caso do canadense, é um pouco mais direto esse contato. Então, em negociações, em reuniões de negócio, é importante que sejam tratados assuntos de negócio, né? E, com isso, você já sabendo disso no seu processo de iniciar a exportação, já te deixa aí mais à frente e facilita o contato com o canadense. E tem também um outro ponto, que é a questão de envio de amostra. Então, quando você está fazendo uma primeira negociação, é sempre importante e interessante disponibilizar, no caso dos produtos que são permitidos isso, né, o envio de amostras, onde você vai poder, de certa forma, mostrar a qualidade do seu produto e mostrar para o seu cliente canadense a qualidade daquilo que você está fornecendo. E aí, com isso, você vai ter uma sequência das suas exportações, mostrando que, de fato, você consegue atender com tudo aquilo que foi prometido durante a negociação. E aí, então, você aumenta a sua chance de sucesso para entrar, de fato, no mercado canadense. Trazendo aqui um pouquinho da parte prática também das exportações, né? A gente fala da questão dos players, né? Trazendo, então, a parte de logística e desembaraço da mercadoria.
Então, a gente tem diversos players que são relevantes e importantes na hora de fazer uma exportação, como, por exemplo, os agentes de carga, as transportadoras, empresas de exportação e importação, que são as trading companies, os despachantes aduaneiros, enfim, a gente tem aí uma série de... A gente tem uma série de players que vão estar, de fato, atuando nesse processo da exportação. É legal falar também e trazer aqui a questão do Oeste e das portas de entrada que a gente tem por essa parte. Então, o Oeste canadense, a gente tem alguns tipos de entrada que o seu despachante, que esses players importantes vão te dizer qual que é a melhor forma de entrar com o seu produto. Seja ele pelo meio marítimo, onde a gente tem o Porto de Vancouver e o Porto de Prince Rupert, e aqui vale destacar que o Porto de Vancouver ele é o maior porto do Canadá, e a gente tem também o meio aéreo, pelo Aeroporto Internacional de Calgary e pelo Aeroporto Internacional de Saskatoon. A questão do tipo de entrada no mercado, ou seja, se vai ser por aéreo ou se vai ser pelo marítimo, vai depender do seu produto, vai depender das dicas que o seu despachante, que as pessoas que estão trabalhando com você vão te dar, e também da necessidade ou não da rapidez que a gente tem para que esse produto chegue no mercado canadense. Ou seja, se eu estou exportando frutas frescas, eu preciso que ele chegue quase de um dia para o outro no Canadá. Então, eu vou escolher o meio aéreo. Agora, caso eu esteja exportando algum tipo de produto que não tem essa necessidade, eu posso sim optar pelo meio marítimo. Além disso, eu acho que é legal trazer aqui que Vancouver, né, ele acaba atuando como uma ótima porta de entrada, não só para o Canadá, né, para que você consiga se espalhar dentro do mercado canadense, mas também como um hub para os Estados Unidos, né? Então, é uma porta de entrada muito mais barata do que a parte norte dos Estados Unidos, ali se a gente pensar em Seattle, e quando você chega por Vancouver, você tem uma facilidade logística com o mercado americano, por exemplo, tá? Eu acho que um outro ponto bacana é trazer que, independentemente de quando você entra pelo Oeste canadense, a gente também consegue espalhar e colocar esse seu produto em todo o Canadá. Então, existem muitos quilômetros de estrada, como vocês podem ver aqui, ferrovias, essa é uma parte muito forte dentro do Canadá, e a gente tem também outros aeroportos e portos espalhados pelo país. E fazendo a porta de entrada pelo Oeste, a gente consegue atingir também o lado leste do Canadá, tá? Eu acho que também é legal trazer que o guia, ele traz algumas dicas sobre aspectos ambientais e geográficos que podem acabar impactando a questão da distribuição das mercadorias. Então, a gente sabe que o Canadá é um país frio, né? Inclusive, agora eles estão virando a chavinha para a primavera, as neves estão derretendo, mas até então eles estavam num frio e num inverno muito rigoroso, o que acaba, de certa forma, em alguns momentos, impactando a parte logística. E aí o guia traz algumas dicas de como lidar com essas situações e o que você pode fazer para poder ter o seu produto sendo entregue no Canadá o ano inteiro. Outro ponto que a gente traz também é a questão do desembaraço, né? Que quem faz esse desembaraço aduaneiro no Canadá, independentemente da província que você esteja entrando, é o Canadian Border Services Agency. E a gente também fala um pouquinho da melhor maneira de solucionar algumas disputas comerciais e como que você pode resolver no caso de qualquer tipo de conflito que tenha com o seu cliente canadense. E agora aqui, para a gente concluir, um pouco do que traz o guia e um pouco de quais são as vantagens que existem em entrar no mercado canadense pela parte oeste, a gente fala então que o Canadá e a parte oeste é uma região propícia para o comércio. Então, como o Felipe comentou, a gente tem aí dados de comércio que corroboram para que a gente tenha já um comércio existente e que tem muitas oportunidades de crescimento, né? Além, obviamente, da grande diversidade da população. Então, o Canadá, ele é um país aberto à imigração, ele é um país aberto a novas culturas, o que faz com que os produtos brasileiros, eles também tenham uma abertura e uma possibilidade de sucesso muito grande nesse mercado, por conta dessa vontade que os canadenses têm de conhecer e experimentar produtos de diferentes culturas, tá? Ademais, a gente tem também a questão que é uma região com alto poder aquisitivo, o que faz com que eles tenham aí uma possibilidade de comprar e usufruir de produtos com alto valor agregado e fazer com que eles, de fato, escolham, às vezes, alguns produtos pelos seus fatores de diferenciação, como a questão de saudabilidade, a questão de sustentabilidade, que são pontos muito fortes e muito importantes para toda a população do Canadá.
Além disso, como eu estava comentando, a gente tem essa questão dessas características que fazem com que os produtos eles tenham mais sucesso no mercado canadense. Então, a gente tem a parte de saudabilidade, como eu comentei, de sustentabilidade, de produtos orgânicos, produtos que têm uma relação, que têm uma história com a sua comunidade local. Então, o que a gente costuma falar muito aqui na Câmara é a parte de brasilidade, né? Então, se você está exportando para o Canadá, para o oeste canadense, é legal ressaltar que é um produto brasileiro e quais são os diferenciais e por que isso, de fato, diferencia o seu produto de outros lugares que estão também enviando produtos para o Canadá. E a parte de ser exótico também é sempre importante, é sempre interessante de ser ressaltada, porque faz com que as pessoas tenham curiosidade de fato, experimentar e conhecer um pouco esses tipos de produto. E eu acho que, por fim, o Canadá e a parte oeste, principalmente, pode servir como um hub de exportação. Então, o produto ele chega no Canadá e ele pode ser tanto distribuído internamente, como também fazer uso e aproveitar da parte geográfica e de comércios acordos comerciais que o Canadá tem, para que a gente consiga exportar para outros mercados, como, por exemplo, a parte da Ásia Oriental. E com isso, eu agradeço vocês. Aqui a gente tem um QR Code que eu vou colocar depois no final da apresentação para que vocês possam baixar o guia. E eu gostaria de chamar agora o Flávio Assis, que é o CEO da FD Wow Food, para trazer um pouquinho o seu depoimento sobre como é estar, de fato, atuando no mercado canadense. Flávio, é com você. Oi, pessoal. Bom dia aí para os canadenses, boa tarde para os brasileiros. Obrigado ao Consulado pelo convite, por estar aqui. Obrigado à Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Beatriz, eu anotei aqui assim 3 pontos que eu acho interessante, né, que poderia focar, um pouco baseado na minha experiência. Eu estou aqui no Canadá há um pouco mais de 6 anos e decidi empreender aqui, né, no setor de laticínios. E, assim, falando do guia específico, né, já começando até de um ponto que eu anotei aqui, pegando da apresentação, você falou aí no final, essa questão de, não é bem o meu foco, claro que eu estou produzindo aqui, mas eu trouxe equipamentos do Brasil para cá. Então, uma coisa eu acho que para o exportador que está no Brasil levar em consideração, e você focou isso muito bem, eu acho que a pessoa deve ver, obviamente, com o broker, as diferentes maneiras e possibilidades, né, de fazer a exportação, porque no meu caso específico, inclusive acho que foi no guia deve ter, mas aí na apresentação não estava mencionando o aeroporto de Vancouver, né, como um dos pontos. O Vancouver tem um grande aeroporto e eu, inclusive, trouxe alguns equipamentos via aérea de São Paulo para cá. E um detalhe que eu justamente queria ressaltar nisso, porque como eu trouxe vários equipamentos, e a maioria, obviamente, saiu de Minas Gerais, mas acabou embarcando em Guarulhos e Santos, eu trouxe seja via marítima, que levou aí uma média de 40 dias, mas também trouxe via aérea alguns equipamentos que chegaram aqui em Vancouver 3 dias. Então, realmente, e olha, não era nada perecível, né? Assim, era equipamentos para a produção do queijo, e formas, etc., que eu trouxe de Minas Gerais, mas interessante deixar para o exportador, né, esse dever de casa de realmente pesquisar qual o melhor caminho, porque naquela oportunidade, o custo do frete, até decorrente aí de várias, no momento específico, né, da falta de containers, etc., o valor que eu estava pagando do marítimo estava praticamente semelhante ao valor aéreo. Então, ao invés de esperar 40 dias, eu recebi a mercadoria aqui em 3 dias, o que para mim foi fantástico, né? Então, assim, só deixar essa dica aí, que acho que mesmo sem ser uma carga perecível, dependendo de peso e volume, às vezes vale a pena você mandar ela aérea, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, partindo assim também da experiência, né, que eu estou aqui tendo com o consulado, eu digo para vocês assim, quem está no Brasil, né, muitas vezes pensando em exportar, encontrar um caminho, a Câmara de Comércio, obviamente, é essa porta, e eu quero falar especificamente do apoio que eu tenho tido aqui em Vancouver do consulado. Então, assim, obviamente, começar com uma startup, com uma pequena empresa, tem seus desafios, né, sobretudo financeiros no começo, e o consulado aqui, mesmo tendo uma equipe reduzida, mas eles têm feito um apoio
de encontrar e conversar pessoalmente os empresários brasileiros, e isso eu realmente quero agradecer aqui ao Renato Mosca, ao Júlio, a Nathalie, que está aqui conosco, porque exatamente há um ano atrás, agora dia 30 de março, vai fazer um ano que o consulado deu a oportunidade de algumas empresas aqui, né, foi feita uma triagem daquelas empresas que se enquadrariam, e para apresentar os produtos na maior feira de alimentos do Oeste canadense, né? E a gente foi uma das empresas selecionadas. Então, assim, foi um apoio fundamental que o consulado deu e que eu posso dizer agora, é interessante como as coisas também, né? Igual uma semente, você precisa plantar e leva tempo regando. Um grande contato com uma grande rede aqui, a gente está exatamente, semana passada a gente acabou de ser aprovado para fornecer para essa rede. E foi um contato nessa feira. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas que estão no Brasil, né, têm em mente que tem esses órgãos que falam a nossa língua, que podem dar um apoio e que estão dispostos, né, abertos a colaborar e dar esse suporte. Então, realmente, eu digo sempre, mandei um e-mail, inclusive, para o embaixador, agradecendo, porque foi uma alegria muito grande quando eu tive, vocês não fazem ideia, o que é trabalhar com leite aqui na British Columbia. É assim, você tem quase que saber o DNA do leite ali da vaca para poder trabalhar. São muitas exigências, né? E eu entrei nesse negócio feito um maluco, mas como todo empreendedor tem um pouco de maluco aí, depois eu vi que tinha que caminhar mesmo, e agora estamos construindo o nosso laticínio aqui. Eu ainda estou fabricando num local terceirizado, mas com as licenças próprias, etc. E queria, assim, só reforçar isso aqui, né? Que tem em mente quem está no Brasil de contar com esse apoio, com essa ponte do consulado e com a rede de relacionamentos aqui, porque network é tudo, né? Sobretudo em business, negócios. Então, assim, você ter o consulado como essa porta de entrada que pode lhe acolher, que pode dar as informações e abrir as portas é muito importante. E a outra coisa, até assim, depois se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, mas foi mencionado também aí a questão da valorização aqui no Canadá de produtos saudáveis, né? E até se falou essa questão assim que as pessoas priorizam experiência, estão dispostas a pagar um pouco mais. Realmente isso eu percebi aqui. Com o meu produto especificamente, já vou fazer a propaganda aqui, né? Olha aqui o queijo coalho, 100% fabricado aqui, né, em British Columbia. Eu comecei a fazer esse queijo e depois, eu posso dizer realmente que foi um acaso, eu não encontrei localmente o coalho para fazer o coalho como a gente se usa normal no Brasil, e acabei trabalhando depois conseguindo um coalho vegetariano. Então está aqui um pouco o folder que a gente hoje apresenta, e um amigo canadense, após experimentar, depois foi feito os testes, hoje eu estou trabalhando com queijo coalho vegetariano, né? Então, assim, de certo modo, pode-se dizer que foi uma inovação, porque eu nunca tinha visto no Brasil isso aí, e aqui a comunidade, assim, aceitou muito bem, sobretudo alguns lugares que trabalham com menu para vegetariano, né? Restaurantes, etc. Então, assim, foi uma coisa que eu descobri também, e depois aí fiz a opção de fazer só o queijo, porque se você, como eu, não sou vegetariano, mas o queijo não tem diferença nenhuma de sabor, porém, ele é vegetariano, porque trabalhamos com coalho vegetariano. Então, quando se falou na apresentação nessa questão aí de priorizar, né, essa questão de alimentos saudáveis, sustentáveis, etc., eu lembrei desse ponto. Então, assim, da minha parte é isso, o que eu queria deixar para os empresários que estão pensando em exportar. Eu trabalhei 18 anos aí no Brasil, ligado ao Sebrae também, né, ministrando um treinamento para empreendedores, que é o Empretec, e várias pessoas entram em contato comigo perguntando, eu digo, olha, realmente, eu posso dizer que o Oeste canadense, ele realmente é uma porta de oportunidades, né? Assim como Beatriz falou, você estando aqui no Oeste canadense, daqui de Vancouver, nós estamos a 30 minutos da fronteira com os Estados Unidos. Então, daqui para Seattle, a gente está a 2 horas. Então, uma vez que seu produto está aqui, você pode chegar na Califórnia, pode chegar em Washington, aqui nos Estados Unidos, e aí já estando dentro do Canadá, com os acordos que existem bilaterais, torna-se muito mais fácil.
Então, queria deixar justamente isso, porque acho que é um excelente trabalho que a Câmara de Comércio está fazendo juntamente com o consulado, né? Um pouco de mostrar, porque quando é mais ou menos a visão do estrangeiro, que quando se fala no Brasil, o cara lembra do Rio de Janeiro e do Carnaval, mas não sabe que a capital é Brasília, né? Então, o Canadá, quando se fala, se pensa em Toronto, se pensa no leste. Então, eu creio que, assim, há um mar de oportunidades para ser explorados aqui no oeste e que, como os canadenses dizem, né? Keep in mind, dizer para os brasileiros, né? Se liguem nisso aí, nessas oportunidades e aproveitem. É isso. Fica à vontade para qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. Agora eu gostaria de chamar a Patrícia Garcia, co-founder da Pump Steakhouse, para trazer um pouco também o depoimento dela de como é estar no lado oeste do Canadá. Patrícia, por favor. Obrigada, Beatriz. Boa tarde para todos, bom dia para quem está no Canadá. Eu gostaria como minha área no Canadá de investimento é Brazilian Steakhouse, né? A gente tem uma rede de churrascarias, mas o meu background é em comércio exterior, eu tenho uma empresa de assessoria em comércio exterior há 30 anos e sou advogada na área aduaneira. Para mim é um prazer falar, né, e ter participado um pouquinho aí com o pessoal da Câmara na construção desse material, que o consulado, o embaixador Renato, o Júlio, a Nathalie, né, trouxeram essa ideia e é muito legal ver, né, o consulado aberto dessa maneira a dar apoio para as empresas, porque quando eu abri a primeira empresa em 2011, né, em Edmonton, em Alberta, a gente passou pelas agruras de ir para um país estrangeiro, né, e começar um negócio. O Felipe pontuou muito bem na apresentação as facilidades, né, que se tem no Canadá, o baixo grau de burocracia para fazer negócio, para abrir um negócio, para empreender. Isso é uma realidade. A gente que é empresário no Brasil e é empresário no Canadá percebe nitidamente essa diferença, porque as questões aqui são muito mais... A gente perde muito tempo, um CEO de uma empresa perde muito tempo se preocupando com questões burocráticas, com questões de legislação trabalhista, tributária, etc. Isso tudo no Canadá é muito simplificado. Por outro lado, o Canadá é um mercado de 39 milhões de pessoas, então ele é um mercado menor, obviamente, né, talvez no tamanho do estado de São Paulo, e ele é um mercado que requer uma certa especialidade. E eu acho que na fala do Flávio, isso veio muito claramente, né? Provavelmente, se o Flávio tivesse vindo para o Canadá para tentar vender leite, queijo de todos os tipos, etc., etc., ele enfrentaria barreiras enormes. Quando a gente pensa em Canadá, a gente tem que pensar um pouquinho na especialidade do nosso produto. Qual é o foco que a gente tem, né? E aí você vai descobrir que o mercado canadense te dá a oportunidade de, por exemplo, vender queijo coalho vegetariano para canadense, né? Quem poderia pensar? Eu imagino que o Flávio jamais tivesse pensado nisso antes de empreender. Mas o que eu quero dizer com isso? O Canadá é um ambiente de negócios extremamente simples, né? Com um mercado bastante competitivo, com inúmeras oportunidades. Na fala da Beatriz, ela falou sobre isso, né? O Canadá é um país aberto para o mundo. O Canadá é o único país do G7 que tem acordo comercial com os outros 6. O Canadá é o país no mundo que mais tem acordo bilateral, né? Quando a gente pensa como o guia, né? O guia tem um objetivo que é como exportar para o Canadá. Isso é ótimo, isso é a primeira coisa que vem na nossa cabeça de país exportador, como é o Brasil, né? Mas quando você olha o Canadá um pouquinho mais a fundo, você vê que a partir do Canadá você pode ter um hub, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, com um custo no mínimo 30% menor do que se você for diretamente do Brasil para o Canadá, né? É interessante, eu já fiz pesquisa para cliente, para empresa chilena que queria exportar para o Brasil. Daí você fala assim, não, mas por que eles queriam saber do Canadá? Não, porque o Canadá tem um acordo de livre comércio com o Chile, perdão, uma empresa chilena que estava verificando o mercado canadense. Então,
ela é uma empresa brasileira que foi para o Chile para exportar para o Canadá, porque o Canadá e o Chile têm acordo de livre comércio. E ele exportando diretamente do Brasil para o Canadá, ele não tinha ainda, porque nós não temos um acordo de livre comércio do Mercosul com o Canadá, está ainda em estudo, em desenvolvimento, ele tinha mais oportunidade, então ele abriu primeiro uma empresa no Chile, né? Então, dito isso, eu acho que o Canadá permite com que a gente pense não só em exportar os produtos, mas, obviamente, inicialmente é um mercado bastante interessante, porque ele aceita produtos, né, vamos dizer assim, high-end. O canadense ele está muito mais preocupado com o processo do que com o preço final, né? Se você tiver um produto de qualidade que atenda ao gosto do público canadense, se custar $1 a mais ou $2 a mais do que um outro produto, mas o seu produto for melhor, muito provavelmente eles vão comprar o teu produto, né? Então, eu acho que a escolha, primeiro, por que pensar em Canadá, né? Com um mercado pequeno, não. O Canadá é um grande hub, né? E aí a Beatriz falou numa outra questão, eu estou em Alberta, né? Então, a gente tem lá BC, tem Alberta e tem Saskatchewan, as 3 províncias, e depois tem os territórios, North Territories e Yukon, que são os 2 territórios dessa região. Mas a gente tem, por exemplo, em Edmonton, nós temos uma free zone, nós temos uma zona franca para produtos que vêm pelo Porto Edward, né? Que você chega diretamente a Edmonton e dali você pode atender a outras áreas. E com a proximidade com o Oriente, né? Com a proximidade com China, com a Ásia, esse porto, além do porto de Vancouver, te dão novamente uma malha para distribuir o teu produto nos Estados Unidos e no Canadá, obviamente, com custos muito mais competitivos. Então, contando um pouquinho da minha história, a gente abriu a primeira churrascaria, eu comecei como investidora no Canadá. Em 2011, nós abrimos a primeira Pampa Brazilian Steakhouse. Hoje nós temos 4 churrascarias em operação e eu fui morar no Canadá e trabalhar na empresa a partir de janeiro do ano passado. E a experiência ela é fantástica, porque, de novo, a forma de se fazer negócio no Canadá ela é um pouquinho diferente no Brasil, né? O Brasil, por ser um mercado enorme, a gente está muito acostumado a discutir, antes de tudo, sentar para discutir preço de produto, né? O canadense não. O canadense está muito mais preocupado em outras questões, como qualidade, como processo, como se a empresa tem boas práticas. Então, quando você pensar em exportar para o Canadá, se você tem na sua lista de produtos 50 itens, né, você vai precisar fazer uma boa pesquisa de mercado para eleger 2, 3 itens os quais você quer iniciar esse processo, né, e encontrar as razões de por que começar por eles, né? A gente costuma dizer que o Canadá ele está muito mais interessado no processo, né? E por que a Costa Oeste, né? Ou por que nós na Pampa escolhemos a Costa Oeste, escolhemos a Alberta? Porque você tem nesta região, eu brinco sempre que as pessoas quando olham para o Canadá veem o MTV, né? Montreal, Toronto e eventualmente Vancouver, né? E a gente foi para uma região que não é muito conhecida, Alberta, as cidades de Calgary ou Edmonton não são muito conhecidas, mas essa região do oeste do Canadá, ela te dá a oportunidade, justamente por não ser das regiões mais visadas, você tem mais oportunidade de iniciar o seu negócio com produtos diferenciados, com facilidades, inclusive, em alguns casos, com verbas de investimento para financiamento de alguns projetos, né? Regimes especiais para startups, tem uma série de benefícios que hoje você não tem tanto em outras regiões, né? A população maior do Canadá está mais no leste ou na borda, na fronteira com os Estados Unidos, mas a região oeste ela tem muitas possibilidades, né? Então, por exemplo, em dezembro do ano passado, a CCBC abriu lá, eu tenho a honra de ser também diretora para o Western Canada da CCBC, né? Além de diretora de marketing da Pampa, por isso o Paulo, quando me apresentou, falou que eu visto 2 chapéus, né?
Mas nesse trabalho do Hub, o que é o Hub? Qual é a ideia do Hub, do Brasil Hub, né? O embaixador Renato estava lá, o Júlio estava lá, sempre apoiadores dessas iniciativas. O Hub, ele é como que um módulo de facilitação para empresas brasileiras que querem se instalar no Canadá, né? Para começar a desenvolver os seus negócios. Então, basicamente, você tem um ambiente facilitado que vai desde um coworking, né, uma área onde você vai poder abrir o seu escritório, onde você vai ter um serviço de concierge, onde você vai ter apoio, né, para poder escolher um contador, um advogado, você vai ter interlocutores, né, em português que podem te apoiar, você vai ter um aculturamento, né, porque como eu disse, quando a gente faz negócio no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, cada país, cada região tem um jeito um pouquinho de fazer negócios. Os negócios são os mesmos, mas a forma de vender um produto, de apresentar uma empresa, ela varia muito da região no mundo em que a gente vai se colocar. Então, o Brasil Hub vem justamente para trazer uma facilitação maior ainda para as empresas que querem vir para o oeste do Canadá, né? Eu creio, Beatriz, que a gente focou nas coisas mais importantes. Eu não quero me alongar muito, né? O pessoal já está começando a ficar um pouquinho cansado, e a gente está aberto para perguntas. Eu creio que, de forma geral, era essa a minha mensagem. A experiência de fazer negócio no Canadá, ela é muito, muito, muito boa, muito positiva. O governo canadense, de forma geral, o governo das províncias e as próprias cidades têm órgãos destinados a ajudar a fortalecer negócios, como lá em Edmonton nós temos o Edmonton Global, ou em Calgary, o Calgary Economic Development, o Invest Alberta, e cada província, BC tem o seu, Saskatchewan, né, que a gente falou um pouquinho, que é a outra província do oeste, também tem, porque o Canadá ele precisa atrair população, ele precisa atrair imigrantes, ele precisa atrair negócios, né? Então, ele está sempre aberto e ele fomenta muito isso. Se tem, acho que a Câmara está trabalhando nisso, mas se tem mais de 1.000 programas de incentivos do governo canadense para novas empresas, né? E com dinheiros, em alguns casos, com dinheiro a fundo perdido, etc. Então, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme estar podendo participar desse projeto. Mais uma vez, eu agradeço a parceria do consulado, em especial ao embaixador Renato, ao Júlio, a Nathalie, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida. Imagino que vocês depois vão divulgar link, etc. Mas acho que era isso. Muito obrigada e estou à disposição. Perfeito, muito obrigada, Patrícia, pelo seu depoimento também. Agora a gente tem um tempinho para algumas perguntas, então eu vou ler aqui algumas perguntas que a gente recebeu no chat e vou direcioná-las. Então, a primeira pergunta, na realidade, é para a equipe do consulado, então eu deixo vocês à disposição para ver quem que vai responder. E a pergunta é a seguinte, foi o Richard quem fez. Eu tenho um projeto de uma web TV e um parque temático em Bank Island, Piri e outras ilhas do norte de British Columbia. Seria aberto ao público, permitiria diversos tipos de negócios e preservaria o meio ambiente. Como que o consulado poderia me ajudar a atrair investidores para esse projeto? O Richard também se coloca aqui à disposição para compartilhar os dados dele de contato tanto com os palestrantes quanto com os participantes. Então, eu deixo aqui aberto o microfone para a equipe do consulado. Obrigado, Beatriz. Eu pediria, é o Richard, né, que escreveu, para que ele coloque o contato dele para que a gente faça uma vídeo ou mesmo uma conversa diretamente com ele, para a gente poder tentar verificar quais são as necessidades específicas. Esse é sempre um desafio, né, a questão de financiamento e investidores. Como vocês sabem, há empresas brasileiras se instalando no Canadá, aqui em Vancouver, por exemplo, e a gente também tem ajudado na captação de investimento por meio de divulgação, por meio de seminários, e isso a gente pode apoiá-lo nesse empreendimento,
que me parece bastante ambicioso, pelo que eu vi aí da pergunta dele, mas nós estamos à disposição para conversar. Acho que sempre há um caminho para a gente trilhar conjuntamente. Perfeito, muito obrigada, embaixador. Aqui na sequência, a gente tem duas perguntas que, na verdade, são direcionadas ao Flávio. Então, Flávio, eu vou ler as duas para que você possa respondê-las. Então, a Fernanda, na verdade, ela diz: bom dia, boa tarde. Por gentileza, poderia informar o nome da marca do queijo? Obrigada. E a segunda pergunta, que é direcionada a você, é do Antônio. Então, o Antônio diz: obrigado pela apresentação. A CCBC e o Consulado Brasileiro em Vancouver são chaves para a expansão das importações para o oeste canadense. Estamos iniciando um empreendimento para importação e exportação com sede em Vancouver, tofrom.ca, e espero estreitar nosso relacionamento à medida da maturação do empreendimento. Parabéns, Flávio, pela apresentação e pelo empreendedorismo. Qual o seu maior desafio quando decidiu iniciar o seu empreendimento? Flávio, por favor, a palavra está contigo. Ok, Beatriz. Bom, então, respondendo à primeira pergunta, o nome da empresa é Wow Food, só mostrar aqui, mas foi colocado aí, Para baixo. foi colocado o site aí, acho que no chat também fica fácil, né? E a gente está simplesmente trabalhando como Coalho Cheese. Inicialmente, interessante essa questão, a gente começou a trabalhar como Grilling Cheese, mas as coisas vão evoluindo, e aí eu vi que, sobretudo para a comunidade latina aqui, né? Então eles associam também a questão do coalho e o próprio canadense. Então, é um nome original, o coalho. Então, a gente mantém o Coalho Cheese. Nessa embalagem que a gente utiliza com o espetinho, como tem aí no Brasil já, são 6 espetos, né? Já vem cortadinho quando tira do vácuo. Então, a gente utilizou mais um chamativo para a questão do churrasco, que aqui o barbecue é muito forte aqui no Canadá. Então, a gente colocou a Barbecue Premium, né, que é uma forma de dar um upgrade no seu barbecue. Então, assim, mas estamos trabalhando como Coalho Cheese, essa no caso, a marca do queijo, e a empresa Wow Food. Wow Food porque, normalmente, quando se experimenta o queijo, uma das primeiras relações que vem é wow. Então, aí, food por estar relacionado à comida, tá? Mas eu sempre brinco quando eu faço algumas degustações em alguns lugares, tal, e que o pessoal não conhece um queijo grelhado, que é a primeira vez que o queijo de coalho é produzido aqui no Canadá. Primeira vez essa informação eu tenho aqui do BC Milk Board. Eles disseram, e aí eu tive que mandar receita e tudo mais, etc. E eles viram tudo. Então, é a primeira vez que esse queijo é produzido, e quando o pessoal realmente tem semelhante, mas não igual. E quando eles experimentam, a reação é essa do uau. Esse foi a razão do nome da empresa. E depois, respondendo aí a pergunta do Antônio, né, inclusive eu tive a oportunidade até de conversar com o Antônio, é amigo particular meu, e ele está montando essa empresa aqui, está em contato também, vai entrar em contato com o consulado, e ele já tinha me perguntado um pouco isso, né, sobre essa questão do grande desafio. No meu caso, o maior desafio, e acho que foi a Patrícia que falou um pouco aí, essa questão, né, do leite, assim, as exigências canadenses para o mercado de alimentação são, assim, extremas. Quando se vai... Eu tenho mais de 10 anos de background no Brasil na parte de alimentação, tá? Depois eu morei na Itália, depois desenvolvi panetone, então um pouco... Eu sou nordestino, dá para perceber, né, pelo sotaque, então eu digo assim, um nordestino meio curioso. Fui para a Itália, morei um tempo lá, depois comecei a fabricar um panetone em Pernambuco e acabei trazendo uma pessoa que era engenheiro químico da Balduco, imagine, para fazer um panetone em Pernambuco, e as coisas, né, através de relacionamento, amizade. Esse foi um pouquinho o caminho que eu comecei aqui no Canadá. Quando eu comecei, aí a Patrícia falou aquela coisa, né? Eu acho que o ponto mais eureka, digamos assim, é encontrar o produto, né? O que é que eu posso ser diferente? Eu acho que isso aqui é o ponto, porque quando você acha o produto certo, e eu digo para vocês, 6 anos atrás eu não teria a mínima ideia de fabricar queijo de coalho no Canadá, de forma alguma. Apesar de que é uma tradição de família. Minha bisavó fazia, minha avó fazia, minha mãe fazia, meu pai ainda tem as vacas aí
em Pernambuco, uma fazenda, enfim, pequena. Mas, enfim, eu peguei a receita familiar e comecei a fazer os testes. Indo direto ao assunto da pergunta do Antônio, o maior desafio foi me adequar às exigências do mercado canadense para trabalhar com leite. Então, basta dizer a vocês assim que eu tive que fazer 2 cursos aqui para poder ser autorizado a trabalhar com leite. Se eu for trabalhar num laticínio aqui, vamos pensar em qualquer laticínio aí do Brasil, não precisa ser uma empresa grande, não. Qualquer empresa familiar que trabalhe com leite, para um funcionário ser admitido, ele tem que fazer 2 cursos aqui na British Columbia para poder ter a licença e trabalhar com leite. Então, assim, eu tive que ir lá para trás, né? O Canadá tem muitas outras facilidades aqui para quem trabalha fazendo, sei lá, coxinha, empadinha e tal. Você aluga uma cozinha, você pode alugar por 3, 4 horas, uma cozinha comercial, você vai lá, produz, pode vender sem problema. No começo eu pensava que era assim também com leite, e aí, como diz o Nordeste, eu dei com os burros na água, porque eu fiz tudo direitinho, fiz teste laboratorial, etc. Quando eu fui registrar o queijo coalho, a pessoa me falou: Flávio, seu projeto está perfeito, seu projeto é lindo, mas você não pode produzir queijo numa cozinha comercial. Tem que ser num laticínio licenciado. E só para vocês terem uma ideia, em toda a província aqui, existem apenas 58. O meu vai ser, creio que, os 59 ou os 60, se tiver algum outro aí sendo construído agora. Então, assim, é um mercado muito fechado. A dificuldade maior foi eu me adequar a cumprir a legislação, as regras, né? Então, agora, por exemplo, eu estou construindo o nosso espaço, então vocês não têm ideia. Precisa a circulação interna do laticínio, para onde o ar vai, ele tem que ser monitorado. O ar que tem na área de produção, ele tem que sair, não pode vir de fora para dentro. Então, até isso eles são. O declive do piso tem que ser um piso especial para comida, tem que ter 2% de declive. Então, assim, essas exigências locais, eu diria que foram os maiores desafios, porque tudo isso custa muito dinheiro, né? Imagine, eu peguei um galpão, aluguei uma warehouse, seria muito fácil chegar e construir. Tem 15 centímetros de concreto, mas eu não posso usar aquele concreto. Eu tenho que fazer um outro piso que seja autorizado para comida, que seja food safe, e aí entra aquela história. Também tem uma vantagem. Uma vez fazendo nos padrões canadenses, o mercado americano está aberto, né? Porque a gente está assim, trabalhando junto. O FDA e o CFIA aqui, eles trabalham juntos. Então, eu não vou me alongar, tá bom, Beatriz? Mas já me alonguei. A maior dificuldade foi essa, foi me adequar às exigências locais, mas também tem uma coisa, não tem o jeitinho brasileiro, essa é a verdade. Agora, quando você faz certo, cara, as coisas andam, tá entendendo? É isso que eu posso dizer. Perfeito, muito obrigada, Flávio. Bom, vou seguir aqui com algumas perguntas. O Fernando, ele questiona, e eu vou direcionar a Daniela. O Brasil Hub será somente para empresas brasileiras já estabelecidas? Dani, com você a palavra. Boa tarde. Não, gente, nós temos o Brasil Hub, onde o foco é auxiliar empresas brasileiras na internacionalização para o Canadá, como um soft landing, como uma porta de entrada, e então o apoio que a Câmara de Comércio Brasil-Canadá oferece para as empresas que estão iniciando, que não precisam necessariamente ter uma sede própria, com equipe própria, então nós damos esse suporte, e temos também o trabalho inverso, que é o Canadá Hub, onde nós auxiliamos empresas canadenses aqui no Brasil. Então, para mais informações, eu peço para vocês contatarem nossa equipe através do e-mail comercial@ccbc.org.br e a gente pode dar mais detalhes. Perfeito, obrigada, Daniela. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que questionam com relação à disponibilização da gravação e dos slides. Então, as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo vão receber a apresentação e o nosso webinar também estará no YouTube da Câmara, certo? Bom, continuando aqui com algumas outras perguntas. A Sol Guimarães pergunta: olá, quais seriam os primeiros passos para iniciar o processo de exportação de produtos alimentícios industrializados? Por exemplo, pipoca ensacada? Eu vou iniciar a resposta, depois eu vou pedir para que o Felipe também aqui me ajude na resposta. Bom, Sol, o primeiro ponto que você tem que fazer é entender como que vai ser a aceitação desse produto no mercado. Então, é sempre interessante a gente fazer algum tipo de estudo de mercado para conhecer o mercado canadense e as oportunidades que estão ali dispostas. Tem um outro ponto também que é bem importante
Você entender a questão de classificação, a questão das regulamentações que o mercado ele vai exigir, né? Então, como eu comentei durante a apresentação, é sempre importante entender as regras, regulamentações que o mercado canadense tem com alguns produtos, né? Se você tem que cumprir algumas regras. Então, esses são alguns pontos iniciais. Além disso, a Câmara também consegue te apoiar encontrando alguns potenciais parceiros para que você realize a sua venda e tenha aí uma facilitação, um entendimento melhor do mercado canadense e como você pode inserir o seu produto dentro do mercado. Felipe, eu não sei se você gostaria de complementar com algum ponto. Sim, na verdade, eu acho que até a resposta para essa pergunta depende muito se você já exporta ou não também. Por quê? Se é um processo de início de exportação em geral, né, acho que o primeiro ponto é, de fato, identificar o produto, né? Então, é aquele processo até que você mesmo, Beatriz, mostrou na apresentação, de entender qual é o NCM, qual é o HS Code desse produto, porque a partir daí a gente vai entender tarifa de importação, vai entender se tem algum tipo de restrição nele, qual órgão que cai, até no estudo a gente dá um detalhe um pouco melhor disso, até que para comida mesmo, tem a agência do Canadá, ela disponibiliza uma ferramenta online para fazer esse tipo de checagem, então se a pessoa não exporta, acho que o início seria esse. Caso ela já exporte, acho que vai muito no que você falou, Beatriz, e também adiciono. Existem algumas feiras setoriais também que são muito importantes para isso, né? De você testar o seu produto, levar algum tipo de amostra. No Canadá acontece a CIAL Canadá, que é a maior feira de comidas e bebidas da América toda. Então, eu diria que seria dessas duas formas. Se a pessoa ainda não exporta, o primeiro ponto é beabá mesmo, entender qual é o produto, qual é a classificação dele e aí checar. E caso você já faça isso, quer expandir para o Canadá, aí é uma questão de entender o mercado mesmo. Aí vai de estudo, vai participação em missão comercial e por aí vai. Perfeito, obrigada, Felipe. E até vou aproveitar aqui o gancho só para contar para vocês também que a gente está participando esse ano da CIAL, a maior feira de alimentos, como o Felipe comentou, e depois quem tiver interesse pode entrar em contato conosco. Bom, para dar continuidade, então, aqui às perguntas, vou aproveitar que o Felipe está aqui conosco. E aí a Milena, Felipe, ela comenta. Me mudei recentemente para Vancouver e estou fazendo meu TCC sobre oportunidades de expansão das exportações brasileiras para o Canadá. Quais setores apresentam maior destaque e oportunidades atualmente no Canadá? Muito bom o conteúdo do webinar. Felipe, a palavra é contigo. Milena, primeiro, obrigado, né, pelo elogio. Bom que você está gostando do conteúdo que a gente trouxe hoje. Bom, quando eu trouxe aqueles dados no início ali de importação no Canadá, principalmente focado mais para o Oeste, né, a gente tem, para a parte do Oeste, um destaque maior para o setor de importação vinda do Brasil, de aeronaves, também da parte de maquinário, peças de maquinário. O Brasil também manda bastante para o Canadá. Tem alguns produtos do agro também que já estão chegando ao Canadá. Eu cito café, cito suco de laranja. Mas aí, quando eu digo de potencial, né, acho que tem bastante sinergia. E quando a gente estava falando dos produtos brasileiros anteriormente, né, os produtos de frutas, principalmente, também são bastante apelativos para os canadenses, porque acho que o produto brasileiro ele consegue se destacar em frente a alguma concorrência e também adicionar um storytelling importante, que o canadense é relevante saber de onde vem aquela produção, que é uma produção que ela tem um compliance com fatores de ambientalismo, etc. E também a parte de tecnologia, também produção audiovisual também é muito forte. Então, o Brasil já tem alguns estúdios de destaque que funcionam aqui no país e que no Canadá também existem alguns incentivos para isso, né? Então, eu diria assim, de bate-pronto, que esses são setores assim de destaque. Perfeito, obrigada, Felipe. Eu vou fazer mais duas perguntas para a Patrícia, e para a gente possa cumprir com o nosso tempo, as perguntas que não forem respondidas, a gente vai pegar aqui do chat e vai respondê-las por e-mail. Então, Patrícia, tem duas perguntas para você, eu vou juntá-las, porque eu acho que você consegue fazer a conexão. Então, a Caroline, ela comenta. Patrícia, você mencionou algumas iniciativas de investimento, fomento no Canadá, por exemplo, o Invest Alberta. Poderia repetir? E a segunda pergunta é do J.R. Figueiredo, que ele diz: pergunta para a Patrícia, você está em Alberta e o Flávio está em BC. Qual a maior diferença entre as províncias e por que você escolheu Alberta? Patrícia, a palavra está contigo. Obrigada. A Carolina, né? Primeiro, o Invest Alberta ele é um órgão do governo, tá? Quase que todas as províncias, tu tem o Invest Quebec, cada província tem um órgão que tem o objetivo de atrair normalmente empresas para as províncias, tá? Mas os programas, para te dar uma ideia, tá? Tem um programa que é extremamente simples, né? E que a gente tá com 2 projetos para iniciar,
que é um programa vinculado ao MITAX. MITAX é uma espécie de agência do governo que faz um meio-campo entre iniciativa privada e universidades. O governo do Canadá tem lá um fundo com alguns bilhões de dólares canadenses que servem para o quê? No Canadá é muito desenvolvido essa relação universidades e empresas. Tá? A pesquisa no Canadá ela é muito incentivada, mas diferente no Brasil, que às vezes a gente pensa em CNPq, em todo o processo, o tempo que leva uma pesquisa, no Canadá as coisas têm uma regra mais objetiva. Então, por exemplo, antes da pandemia, o MITAX ele era um programa voltado à pesquisa e inovação. Então, você tem lá uma determinada empresa com uma determinada demanda que precisava fazer uma pesquisa, e ela ia lá, o MITAX fazia esse meio campo, encontrava uma universidade, um pesquisador que poderia desenvolver esse produto, esse equipamento, essa tecnologia. Tá? Esses projetos eles têm normalmente um budget de 10 mil ou 15 mil dólares, metade do valor ele é pago pela empresa e metade do valor é pago pelo governo. Tá? Então eu vou te contar o meu caso prático. Nós temos 2 projetos na Pampa. Durante a pandemia o governo acabou flexibilizando e mudou um pouco isso, né? Então hoje não é aquela, eu não preciso estar preciso de um projeto de engenharia, de uma pesquisa, não. Nós, na Pampa, por exemplo, estamos com 2 projetos para encaminhar para o MITAX. Um deles é a industrialização do nosso pão de queijo. O nosso pão de queijo ele é um sucesso absoluto e agora a gente está partindo para a industrialização. O Flávio sabe muito bem que uma coisa é ele fazer ali o queijo coalho para comer com a família e fazer o churrasquinho dele no final de semana. Outra coisa é industrializar, né? Então, a gente está nesse processo que é para a industrialização de um produto. O budget vai ser 15 mil dólares, né? Para você entender como isso é rápido e é fácil, a partir do momento em que eu deposito o projeto, que eu aplico para esse projeto, normalmente eles têm 2 meses para me dar a devolutiva. O tempo médio, pelas conversas que eu tenho com o pessoal, é que em torno de 30, no máximo 45 dias, eu já tenho ou aprovou o projeto, ou não aprovou, mandou emendar, o que tem que fazer. A partir do momento que o projeto é aprovado, então vamos imaginar, quando eu aprovar o projeto, digamos que eu depositei 1º de março e estou aprovando agora 1º de abril. A partir desse momento, 1º de abril, eu devo depositar 7.500 dólares, o governo canadense vai depositar os outros 7.500, eu vou ter um pesquisador de uma universidade renomada. Esse pesquisador normalmente é alguém que está fazendo um doutorado, pós-doutorado, ou no mínimo um mestrado, trabalhando nesse projeto para a gente. Tá? Além desse, eu tenho um segundo projeto, que é um projeto de rebranding, é um projeto de marketing. Você fala para marketing? Sim, a gente está aí tem uma grande player, uma grande churrascaria que não é mais brasileira, é um grupo americano, mas que é uma churrascaria brasileira que está entrando no Canadá. Então, nós resolvemos fazer um rebranding da nossa marca, né, justamente para enfrentar essa concorrência, e a gente optou, ou está optando, por fazer isso através de um projeto no MITAX. Eu citei tá? Existem mais de 1.000. Hoje, aqui na CCBC Canadá, né, a gente tem um outro Felipe, que é Felipe, não é o Felipe, que está justamente estudando e selecionando quais são os projetos e as verbas financiadas pelo governo que mais podem atender empresas. A gente precisa dizer que lá no Hub a gente já tem, né, a gente já tem um MOU da CCBC no Canadá com o MITAX, então as empresas que vêm para o Hub já têm a facilitação para entrar nesse programa específico do MITAX, mas o governo canadense tem mais de 1.000 programas. E respondendo ao Júnior, a diferença de Alberta e BC, tá? Eu brinco que as províncias do meio, Alberta, Saskatchewan e até um pouquinho Manitoba, que são as províncias do meio do Canadá, elas são meio esquecidas. Mas isso não significa que elas não tenham tremendas oportunidades. Por exemplo, por que nós escolhemos Alberta? O nome da nossa churrascaria é Pampa, né? Porque a gente vem da região do Pampa. Eu sou gaúcha, os meus sócios são gaúchos, nós temos um sócio canadense que é da região das Prairies, né? Que é o mesmo tipo geográfico, né? As Prairies canadense e americana e o Pampa do sul da América Latina. Então a gente veio para uma região, Alberta é o maior produtor de carne,
do Canadá, né? Carne de excelência. A gente tem essas pradarias, então, como a gente tem no sul do Brasil, mas também por uma razão. Alberta, por ser uma província rica em óleo e gás, né? Uma província que tem um dos maiores PIBs do Canadá, ela tem a menor carga tributária. Enquanto que em BC você vai pagar o imposto, né, que é federal, que é 5%, em BC você vai pagar os 5% mais o imposto provincial, né, que, se eu não me engano, é 7 ou 7,5%. Então, a carga tributária em Alberta, o custo de vida em Alberta, ele tende a ser mais barato do que no restante do Canadá, né? Também a simplificação e a facilidade para fazer negócios, né? Mas eu que venho da área da advocacia, que é a área aduaneira e a área tributária, carga tributária é uma coisa que, embora no Canadá as pessoas não se preocupem com isso, tá? Nós, ainda com cabeça de brasileiros, colocamos isso como uma coisa importante. Então, essa foi uma das facilidades. Alberta é uma província também bastante aberta aos imigrantes, como as demais províncias, mas o sonho de aposentadoria é morar em Vitória, em BC, tá? Porque o Flávio está muito melhor que eu, né? O pessoal do consulado está muito melhor que eu, que enfrentei temperaturas de menos 40 graus neste inverno. O clima em BC ele é muito melhor do que em Alberta, mas, na minha opinião, eu não tenho negócios em BC. O ambiente de negócios em Alberta ele é muito, muito favorável. E a cidade, eu morei o ano passado todo em Calgary, e agora com a abertura do Hub me mudei para Edmonton. Edmonton, especificamente, é uma cidade muito interessante. Se você conhece alguém, às vezes por LinkedIn, você encontra alguém que te interessa do ponto de vista de business, você manda uma mensagem, fala, olha, eu sou fulano de tal lugar, será que a gente pode tomar um café? Podemos fazer uma call por vídeo? As pessoas, de forma geral, respondem muito bem, né? Não é à toa que o Paulo de Castro, a gente fez um evento lá em outubro, em Edmonton, fez em Calgary, e a CCBC pensava onde abrir esse segundo hub no Canadá, né? E a gente teve vários convites em Alberta e em Edmonton, né? Para que o hub fosse aberto lá, com muito apoio, muito suporte de todos os órgãos, né? Porque eles querem muito atrair negócio. Mas não sei se respondi assim ao Júnior, né? O JR aí, mas acho que é isso, gente. Mais perguntas a Beatriz depois pode encaminhar para a gente e a gente vai ter o prazer de responder. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Bom, como eu comentei, para que a gente possa aqui cumprir com o nosso tempo, as perguntas que não foram respondidas, a gente depois vai olhar e vai direcioná-las às pessoas responsáveis para que tenham, de fato, um retorno. Bom, então, para a gente encerrar, eu gostaria de chamar o embaixador Renato Mosca para suas considerações finais. Embaixador, a palavra está com você. Obrigado, Beatriz, obrigado à Câmara, obrigado a todos os participantes, a Patrícia, a Daniela, o Felipe, a todos que se envolveram nesse projeto aqui do consulado. E eu quero dizer muito rapidamente que esse sempre foi o nosso objetivo. Nós gostamos muito de ter ideias, mas gostamos de ver essas ideias na prática. E essa parceria com a Câmara é algo que tem mostrado uma viabilidade e algo concreto que nós estamos construindo, e eu fico muito satisfeito em poder hoje participar desse webinário, porque é exatamente um reflexo, entre outras atividades que a gente vem desenvolvendo com a Câmara de Comércio, do nosso esforço em tornar efetiva o nosso trabalho conjunto. Então, eu agradeço muito a todos e muito obrigado, e quero dizer que realmente fiquei muito satisfeito. O seminário alcançou o propósito de uma maneira brilhante. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, embaixador. Gostaria de chamar agora a Daniela Leite para suas considerações finais e só deixar um recado aqui para vocês, que assim que a Daniela terminar a fala dela, eu vou colocar aqui o QR Code para que vocês tenham acesso ao guia também. Daniela, a palavra está contigo. Obrigada, Beatriz. Obrigada, embaixador, Patrícia.
Flávio, Paulo, toda a equipe. É muito bacana trabalhar em parceria num projeto realmente interessante como esse. Então, conexem pelo QR Code que a Beatriz vai passar, baixem o guia, ele vai estar disponível também nas nossas redes sociais, sigam. Interessante mencionar que nós teremos uma missão comercial para Vancouver em outubro, de bebidas alcoólicas, então entre em contato conosco e surgindo oportunidade também de outros setores, será uma grande satisfação trabalhar em conjunto para levar empresas brasileiras para visitar em loco o mercado, conhecer e ter mais detalhes. Nossa equipe continua à disposição, agradeço ao consulado pelo excelente trabalho e mais uma vez obrigada pela parceria e nos vemos nos próximos eventos aqui da Câmara. Obrigada, boa tarde e bom dia.